Ver hoje. Então, a gente vai ver matemática. Na última vez a gente viu algumas questões de física e algumas de matemática, mas hoje eu quero priorizar contigo matemática, tá? Eu Certo. vou te mandar o link aqui de onde que tem a prova, na verdade, que eu quero Eu vou resolver fazer umas as questões. questõezinhas dessa prova? Isso, exato. Vamos fazer as questões da prova, tá? Mas tu já tentou Igual fazer como... algumas? Oi? Já tentou fazer algumas? Como não te ouvi? Se tu já tentou fazer alguma questão? Como a prova está bem próxima, eu estou trabalhando muito na resolução dos exercícios, certo? Só que assim, eu terminei o ensino médio há muito tempo e eu não tenho base quase que nenhuma, mas como eu estou com pouco tempo, eu estou tentando estudar só resolvendo questão. Claro. Mas vamos dizer assim, você fez algumas questões e não conseguiu resolver determinadas, porque daí a gente poderia focar nessas que você já tentou, né? Isso, exatamente. Assim, questão de porcentagem são as únicas que eu consigo resolver. A minha sorte é que na prova tem pelo menos 4, 5 questões de porcentagem cada ano. Certo. Mas as outras, cara, geometria eu tô apanhando demais. Demais, demais, demais mesmo. Eu É, acabei de te mandar um link. Acabei de te mandar um link aí, eu acho que tá só carregando. No geometria é WhatsApp. complicada às Link. vezes. Infelizmente tem coisa que a gente tem que decorar mesmo na geometria. Tu é doido, mano, demais. E eu tô fazendo aula presencial aqui, sabe, também, 3 vezes na semana, mas ainda não tá sendo suficiente. Aham. Eu tô te mandando, mas não tá Normal, bom. bicho. O computador tá um pouco. É, né? Demorando para chegar. Deixa eu ver. Pronto, eu te mandei o link aí. Aí eu queria resolver contigo 2021.1. Eu tô com algumas questões marcadas já. Tá bom, já abri aqui. Legal esse site. Quais questões pode falar? É na gabarito medicina ou na É, vestibular? é no primeiro, no 2021.1. Aham, mas é que tem dois arquivos, né? Embaixo. Deve ser o vestibular Isso. Unifora aqui. Beleza. Quais que... Ah, mas essa tu já tinha me mandado, eu acho. Eu já Já, tinha. já sim, já tinha te mandado. Só que a gente tinha Quais. resolvido. É a Mais as questão. de física, né? É a questão. Isso, a gente tinha olhado mais as de física. É a questão que eu quero começar pela 4. 4, beleza. 4 é de porcentagem, né? Isso, só que parece que tem que jogar num diagrama, algo do tipo, e eu não consigo casar uma coisa com a outra. Aham. Ah, sim, aqueles diagraminhas de Venn lá para Isso, entender exato. exatamente. Tá. Uma pesquisa realizada com 1.000 E alunos. depois a questão 5 e depois a questão 7 enfim. Quanto ao tipo com que acessa a internet para assistir aulas remotas, constatou que 20% dos alunos utilizam somente o computador portátil, 12% utilizam tablet, 35% dos alunos utilizam celular, 28% tablet. Então veja que tem vezes que tu tens que utiliza somente uma coisa, às vezes utiliza duas ao mesmo tempo, né? Isso. Então, para tu conseguir encontrar o que pede, tu vai ter que fazer desenhos de diagramas que vão naturalmente pelo desenho excluir ou agrupar determinadas coisas que não estão explícitas aqui nos dados, né? Então vamos ver, tomando por base os dados dessa pesquisa, considerando que existem alunos que utilizam computador portátil, tablet e celular, além disso sempre existem alunos que utilizam dois dos equipamentos, é correto afirmar que o número de alunos que acessam a internet para assistir às aulas remotas utilizando mais de um equipamento, então dois ou mais, né? Em outras palavras, é o que ele quer, dois ou mais, tá bom? Uhum. Bem, a gente começa uma situação dessa, onde nós temos três situações, com três bolinhas.
Vamos fazer 3 bolinhas de cores diferentes para deixar bem claro. Tá bom? Agora vamos fazer uma legenda aqui. O vermelho vai ser computador. O azul vai ser tablet. O verde vai ser celular. Tá bom? Então, estamos combinados que essas cores têm essa representação. Certo? Certo. Ó, 20% dos alunos utilizam somente o computador portátil. Então, a gente já tem um dado explícito. 20% usa somente o computador portátil. Perceba o seguinte, o negócio de computador portátil, que é o vermelho, tem uma região, né, Ítalo, que não inclui apenas as pessoas que têm computador portátil. Essa região, por exemplo, ela inclui as pessoas que têm ao mesmo tempo computador e tablet. Aqui, Certo. computador e celular. E aqui, no meio, tem as 3 coisas, certo? Computador, tablet e celular, certo. Mas tem uma grande região ali das pessoas que usam apenas computador. Que o enunciado falou que é 20% de 1.000 alunos. Então a gente sabe que tem nessa região, vamos por assim de vermelho, 200. 200, exatamente. Vamos para o próximo dado. 12% utilizam somente o tablet. Então 120 somente tablet. Isidoro. Oi. Alô? Alô, tá me ouvindo, não? Acho que a tua internet tá ruim, velho. Eu também tô achando. Deixa eu tentar. Eu já fechei tudo que tinha aberto aqui para as conexões ficar top. Tá, eu vou tentar conectar aqui na outra rede. Só um minuto. Não sei se vai cair. Beleza. Se cair, tudo bem. Se cair é possível, né? Sim, depois pode entrar, sim. Pronto, voltei. Tá me ouvindo? Perfeitamente, você. Também, tô te ouvindo. Tranquilo. Tá Então bom. vamos lá. Vamos lá. Então, agora na outra ali, 35% usa somente celular. A maioria, infelizmente, gosta de um celular para ter aula. Uma desgraça isso. Tá, mas ele fala a porcentagem do celular? Fala 58%, não é isso? Não, 35. 35? Ah, somente o celular, tá. Somente o celular, tá. Isso. Muito bem. Então a gente já nota o seguinte, que existe um valor aqui próximo de 1.000, associando todas essas coisas aí, né? Então, 670 pessoas, né, é só celular, ou é só computador, ou é só tablet. Tá bom? Que você somou isso, né? Isso. Só que ainda faltam pessoas para 1.000. Então, qual é a questão? É que eles estão contando aquelas pessoas que usam 2 ou 3 equipamentos ao mesmo tempo. Certo. Então, elas vão fazer parte de um grupo específico. Por exemplo, aqui, né? Uhum. Então, vamos ver o enunciado. 28 alunos utilizam tablet. Bem, utilizar tablet não significa que utiliza tablet e alguma outra coisa específica. Ou 2 outras coisas específicas. Né? Então, aqui dentro desse 28 tá tanto quem só usa tablet, quem usa tablet com celular, quem usa tablet com computador e quem usa tablet, celular e computador. Então, esses 3 dados aqui, eles não são dados muito explícitos para a gente colocar na conta ainda, tá? Uhum. Vamos focar nesse que é bem explícito. 11% dos alunos utilizam somente computador portátil e celular. Somente computador portátil e celular é esse número aqui. Certo. Okay? Verde com vermelho vai dar laranja. Então isso é 11%, né? 110. Beleza? Beleza. Beleza. Então, note que ainda faltam informações. O que o problema está pedindo? O problema está pedindo utilizando mais de um equipamento. Então, eles querem saber exatamente
quanto que soma essa região aqui. Uhum. A região de mais de um equipamento, ok? A questão é, a região de mais um equipamento, ela é o que falta para dar o 1000, né? Pelo que me consta aqui. Uhum. Porque mais de um equipamento é isso. O problema é que se a gente simplesmente colocar isso, não sei se chega na resposta certa, mas para mim, me parece, se ele está pedindo, utilizando mais de um equipamento, me parece muito claro que é essa região aqui. Certo. Como Que que a gente acha? é fácil, né? 1000 menos o número que eu obtive na conta ali. É 330. Então, a gente só pega esse 200, 120, 360, Soma. 350, soma e diminui dos 1000. Me parece que é isso, porque se ele está dizendo utilizando mais de um equipamento, eu estou interessado nessas regiões que eu vou pintar de rosa aqui. E o resultado dá quanto? Dá 330. Pois é, o problema é porque a gente não tem nenhum item com essa opção. Bosta. Bem, então a ideia é outra. É correto afirmar que o número de alunos que acessam a internet para assistir aulas remotas utilizando mais de um equipamento é. Pode A crer. gente. Bem, então é algum detalhe que está faltando aí. Né? Porque mais de um equipamento é 2 ou 3. Né? Então, se ele está dizendo Ah, deixa eu ver isso no antes. gabarito. Deixa eu ver no gabarito. Sim. A pergunta, às vezes, é o problema. Mais de um equipamento, usam 2 ou 3. Ó, ele fala no gabarito que o resultado é 270. Agora, como que ele chegou nesse 270? Isso. Utilizando mais de um equipamento. Cara, essas perguntas idiota, meu, é tão óbvio aqui que é essa coisa aqui, meu Deus do céu, eu tô maluco. Ou é isso, cara? Utilizam somente computador, somente tablet, somente celular. Então é a galera que usa uma coisa só. Ele tá querendo quem usa mais de um equipamento. Então é o que falta. Tipo, não sei, eu não sei ler português, provavelmente, então. Para mim é Uhum. isso. Para mim é isso, não sei. Me parece óbvio que é isso. 200 mais 120 mais 350 menos 1000. 330. A conta eu sei fazer. O problema é que ele está pedindo um negócio que não faz sentido na minha cabeça. Acontece. Qualquer coisa, a gente teria até uma outra conta aqui, que as pessoas que. É uma conta natural na questão do teorema da probabilidade, né? Se você quer a união de dois grupos, você tem que fazer a probabilidade de um grupo mais a probabilidade de outro, caso B, menos a interseção, menos o valor da interseção dos dois. Mas isso já parece muito avançado para quem vai resolver um problema onde ele está pedindo simplesmente essa Uhum. região interna. O problema é que ele talvez está pedindo de um jeito burro outra coisa. Né? 270, tu falou que é a resposta, né? Isso, a resposta é 270. Utilizam dois equipamentos. É correto afirmar que o número de alunos que acessam a internet para assistir a aulas utilizando mais de um equipamento. Cara. É, mano, se a gente não conseguir resolver, vamos passar para outra. Bem, essas contas aqui são super de boa. O problema é que, meu, que pergunta. Não estou entendendo o português dessa pergunta aqui, se for o caso. Para mim é muito óbvio que essa região de dentro. Qualquer outra conta que eu vá fazer vai ser para chegar na resposta do enunciado, que tu viu aí no gabarito. A conta tem que fazer essa. Vamos para a próxima, então. Depois a gente volta para isso. Vamos, quinta questão da mesma prova.
Aumento de porcentagem? Isso, mas envolve um problema aí no meio. O proprietário de uma clínica médica resolveu fazer uma reforma durante um final de semana para não ter que desmarcar consultas. No sábado, os empregados da empresa contratada, trabalhando 8 horas, conseguem completar 40% de serviço. Para terminar o serviço no domingo, trabalhando o mesmo número de horas, a equipe deve ser aumentada. Tá. Para terminar o serviço, é fazer os 60% que faltam, certo? Aham. Então é uma proporcionalidade. Né? A gente Tá. vai pensar o seguinte: se 8 horas foi 40%, então 60% é X. Multiplica cruzado e resolve. Certo? Tá. Agora tu vai me dizer que fez isso e chegou na resposta que não batia, né? É isso? Não, é porque que, na verdade, ele pergunta, para terminar o serviço no domingo, trabalhando o mesmo número Ah, de horas, a equipe deve ser aumentada em... Ele quer saber quanto que ele precisa aumentar a equipe, entendeu? certo. Certo. Isso aqui é uma regra de 3 composta, né? Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer Mas vamos fazer pessoas, bem devagarzinho, por favor. vamos pensar assim: pessoas, horas e serviço, né? Porcentagem, vou colocar assim. Vamos lá, então. Na primeira situação, a gente tem 8 pessoas, certo? Ou foram 8 horas, Não, desculpa. foi 8 horas. Ele não 8 fala o número horas. de pessoas. 40% do serviço, então 40. E o número de pessoas eu não sei, é X. Ok? Isso. Agora, na segunda situação, a gente quer novamente 8 horas, só que a gente quer 60%. E o número Isso. de pessoas eu não sei quanto é, mas é X mais alguma coisa. Certo? Então é X mais algum número, eu não sei, porque é uma determinada quantidade de pessoas mais uma outra quantidade de pessoas. Uhum. Okay? Quando tu tem um número mais outro, dando um determinado valor, isso aqui também é sempre igual a um número que multiplica uma constante. Ok? A questão é, y dá para ser escrito como x multiplicando alguma coisa. Sempre. Sempre consegue escrever um número como um número multiplicando outro. Por exemplo, 2 mais 4 é 6, certo? Só Uhum. que 2 vezes 3 também é 6. Certo. Então, nesse tipo de situação onde vai haver proporcionalidade, é mais interessante que a gente coloque um alfa, uma letra que multiplica aqui, pode ser A, AX. Então, AX, ou seja, um determinado coeficiente que vai me dar a quantidade de pessoas. Então, vai causar 60%, beleza. Só que aqui, como é uma regra 3 composta, a gente vai ter que tomar alguns cuidados. A princípio, uma regra de 3 composta é que nem as outras regras de 3 normal, né? Você vai ter uma fração aqui, a fração desses números aqui, e pronto. Tal qual uma regra de 3 normal. Só que tem um detalhe aqui. O detalhe é o seguinte: se nós estamos interessados em aumentar ou diminuir o número das pessoas, quando eu aumento o número de pessoas, eu, para manter constante aqui a hora, se eu aumento o número de pessoas, eu diminuo o número de horas, certo? Certo. Aumentando o número de pessoas, eu diminuo o número de horas para o serviço. Certo. Então, eu vou ter uma regra de 3 composta, só que inversamente proporcional. Quanto mais eu aumento o número de pessoas, mais eu diminuo o número de horas. Porque Uhum. eu consigo fazer o mesmo serviço com menos pessoas. Okay? Então, quando uma coisa dessa acontece, tu tem que inverter a ordem dos termos. Isso também acontece na regra de 3 simples, tá? Quando tu tem inversa proporcionalidade entre as coisas. Por exemplo, se tu tivesse um... Depois de resolver esse problema, eu vou te dar um exemplo de regra de 3 simples, só que tu tem que inverter as linhas, tá? Uhum. Vamos lá.
Então aqui, se eu inverto, eu vou colocar o AX em cima dividido pelo X embaixo. Vezes 8 sobre 8, igual a 40 sobre 60. Então eu tive que inverter, tá? Tá, tudo foi invertido. Não, só inverto uma. Porque se tu inverte tudo, tu vai voltar para a situação anterior. Tá? Uhum. Então tem que inverter uma só. Sempre tu inverte uma só. Vem aqui, corta, aqui, corta, aqui, corta, aqui, corta, aqui, corta, aqui, corta. Então, eu vou ter que A é igual a 4 sextos. E 4 sextos é igual a 2 terços. Ok, 2 terços. A é 2 terços. Mas lembra que a gente estava usando A como um coeficiente para encontrar a quantidade de pessoas. Eu não sei qual é a quantidade de pessoas. Esse é o problema, né? Eu não sei qual é a quantidade de pessoas. Uhum. Mas eu sei que a quantidade de pessoas vezes 2 terços vai dar a resposta certa. Tá? Ah, a equipe deve ser aumentada aí. Daí tem as respostas lá, né? Ah, aí Isso, tem a sim, tem as respostas. porcentagem. Isso, é verdade, são porcentagens. Eu não preciso saber qual é a quantidade de pessoas. E essas são as respostas. Então, o que é 2 terços? Né? 2 terços. Pô, 2 terços é 66%. Merda! Não era para ser 2 terços a resposta, então, porque não tem nenhuma coisa quebrada aqui. Isso aqui é 66%. Que é 0,666666, né? Então é 66%. Uhum. Mas qualquer outra resposta diferente É, disso? mas é porque ele fala que nessa quantidade de horas, de 8 horas, a equipe só consegue fazer 40% do serviço, né? Sim, foi o que eu coloquei aqui. E aí, para concluir, precisa de mais 60%. Isso. Eu coloquei aqui. E eu inverti. Ficou A igual a 4 sobre 6. A equipe deve, aqui para minha conta, a equipe deveria ser aumentada de 66%, mas qual é a ideia aqui se não é essa? Bem, vamos fazer o seguinte. Isso deu 40%. 40 mais 60 é 100%, não tem o que fazer. Tu não fez desse jeito? Como é que tu fez essa conta? Eu tentei de todo jeito e não consegui chegar no resultado. Esse gabarito aí não tem o método de resposta? Não, só diz que é letra D, 50%, que a equipe deve ser aumentada em 50%. Trabalhando no mesmo número de horas. Aumentado a 50%. É porque na minha mente eu pensei assim, se aumenta 50%, eles vão terminar 80% e não 60%. Se aumenta quanto? Qual que foi a tua lógica? Se aumenta 50% da equipe, eles vão completar 80%, não é isso? No mesma quantidade de hora? Isso, na mesma quantidade de hora. Bem, vamos pensar outra coisa. Já que a hora está fixa, vamos deixar um pouco de lado essa ideia da regra de três composta. Vamos pensar quanto que uma pessoa faz de serviço. Né? Porque vamos dizer assim, se X pessoas fazem 40% do serviço, então... mas como que eu encontro a quantidade de pessoas? Né? Quantas pessoas fariam 100% do serviço? X... X foi 60. Alfa. 4, 2, 6. Isso aqui vai dar... Caraca, que desgraça. Por que esses enunciados não explicam as coisas direito? O problema não é matemática aqui. A matemática é regra de três, mas
que ele quer, que eu não estou entendendo? Ah, que raiva, cara. 30% de serviço, agora falta 60%. Vamos pensar, talvez essa minha ideia de Jerico aí não tá certa. Porque eu tenho que colocar um mais aqui, alguma coisa. Mais, vamos pensar assim, x mais um determinado alfa x. Vamos pensar desse jeito. Daí é 60. Daí se eu multiplicar, vai ficar 60x igual a 40 x mais alfa x. Por quê? Porque agora eu tenho aquela quantidade mais uma determinada porcentagem daquela quantidade inicial. Vou pensar assim. Então isso aqui é meio que 100% da galera. Desculpa, isso aqui é 100% da galera. Isso aqui é o 100% mais uma porcentagem. Tipo, tem toda a galera, mas tu vai pegar mais uma porcentagem da galera. Vamos ver quanto é que vai dar. Eu acho que vai. Eu pensei um pouco mais. É que às vezes a cabeça demora para chegar na resposta, né? Porque tu tem que fazer um backup. Pois se tu conseguir chegar na resposta, aí tu vai me explicar bem devagarzinho, que eu já tô perdido aí. Tá. Vamos ver. Daí agora vai o 2 para lá. Agora eu cheguei na resposta. Agora eu cheguei na resposta. Estranho porque que não deu antes a mesma resposta. Bem, eu vou te explicar. Então, nós não temos a quantidade de pessoas. Falou uma quantidade de horas, mas o fato de ser a mesma quantidade de horas para os dois casos, é inútil fazer pela regra de 3 composta, vai dar na mesma. Porque se fosse quantidade de horas diferentes, tu ia ter tanto hora, quanto pessoas, quanto porcentagens variando. Daí tu tem que usar uma regra de 3 composta, porque tu tem 3 coisas variando. Mas aqui tu só tem 2 coisas variando, o número de pessoas e o número de porcentagem, beleza? Essa é a minha argumentação para a regra 3 simples. Tu não sabe a quantidade de pessoas, então tu chamou de X. Tu sabe que X pessoas fizeram 40% do serviço, certo? Certo. Tu sabe que no domingo, então, o resto foi feito. Para fechar 100%, foi feito 60% do serviço. Quantas pessoas estavam trabalhando? Foi dito que aumentou o número de trabalhadores. Foi aumentado. Só que foi aumentado uma porcentagem de pessoas. Né? Então, tu continuou com aquela quantidade de pessoas inicial, mais uma determinada quantidade de pessoas. Eu poderia chamar isso aqui de outro nome, por exemplo. Eu poderia chamar de B aqui. Foi colocada mais B pessoas. Eu não sei quanto é B. Não sei. Tá, e por que tu colocou esse símbolo e X? Mas já vou te explicar. Por quê? Porque o que o enunciado está pedindo é quanto foi colocado a mais em relação às pessoas iniciais. Ok? Então, esse B aqui, que eu poderia ter colocado, eu sei que ele é alguma coisa. Eu estou colocando alfa, é uma constante. Eu poderia colocar outra letra, A, um coraçãozinho. Tanto faz, coloquei alfa. Vezes X. Porque a quantidade de pessoas que foi colocada é uma porcentagem de X. Então, essa constante aqui na frente vai ser quantos por cento da galera inicial foi somada. Então, eu tinha uma galera inicial e somei uma porcentagem da galera inicial. Sacou? Somei uma porcentagem da galera inicial. Então, se eu estou somando uma porcentagem da galera inicial, esse alfa aqui, no fim da conta, ele vai me dar qual é a porcentagem, qual é o número bruto, né? Depois eu tenho que converter para porcentagem. Então, tudo bem? X pessoas fizeram 40%. Então, as mesmas X pessoas, mais uma determinada porcentagem das X pessoas, fez 60%. Beleza? Então, como é que nós vamos resolver isso aqui? Nós vamos fazer multiplicação cruzada, é uma regra de 3. Então, ficou 60x vezes 40x mais alfa x. Isso aqui não é um 2, tá? É um alfa. Bem, o x corta, né? Porque tem x em todos os termos. Tu pode cortar todos os x's e a gente corta esses zerinhos aqui para ficar mais simplificado. Beleza? 6 igual a 4, 1 mais alfa. Então, veja, olha só que interessante. 1 mais alfa. Normalmente, em questão de matemática financeira, aquelas questões de juros simples, essas coisas que às vezes caem no vestibular também, a gente tem também 1 mais a taxa.
lembra? Então aqui é como se fosse uma taxa de pessoas, uma porcentagem de pessoas que foram colocadas. Era aquela galera inicial mais uma determinada porcentagem dela. Então agora que a gente resolve, faz o chuveirinho e isola o alfa, a gente acha 2/4, que é 1 meio, e 1 meio é 0,5, e, agora que vem o ponto, se alfa é uma porcentagem, então 0,5 em porcentagem é 50%. Uhum. A ideia é essa, tá bom? Beleza. Beleza? Então, conseguiria fazer um parecido novamente? Não, não conseguiria, mas eu vou assistir esse vídeo e depois eu tento de novo. Tu realmente não entendeu nada que eu falei agora? Não, eu entendi, mas só que as operações, eu acho que eu iria me enganchar e eu entendi a estratégia que você usou. No caso, a divisão, a multiplicação aqui, essa parte, tu não entendeu? Posso fazer ela toda. Se a questão é matemática básica, eu refaço essa parte aqui. É porque eu me enganchei nesse negócio de multiplicar o alfa pelo x, entendeu? Tá, vamos pensar o seguinte, então. Vamos supor que eu tenho 30 anos e meu sobrinho tem 5, ok? Uhum. Então, tá, deixa eu pensar um problema aqui. Ai, meu Deus do céu. Tá. Acho que é muita coisa isso. Tá, vamos pensar assim. A minha namorada tem 20 e eu tenho 30, vamos supor assim. Tá. Então, quantos por cento eu já vivia mais que ela? Então, a gente tem que pensar que 30 é igual a 20 mais... Não, eu colocaria que 30 seria 100% e que 20 seria x. Eu faria dessa forma. Tá, então a pergunta é outra. Quantos por cento da vida dela ela vai ter que viver de novo para chegar na minha idade? Essa é a pergunta. Nossa senhora. Mas é o que ele perguntou aqui. Tá. Quantos por cento da equipe tem que ser aumentada? Aqui é quantos por cento da vida dela ela tem que viver de novo para chegar na minha idade. Então, Tá, então eu faria perceba da que ela vai seguinte ter... forma. Oi? Eu faria da seguinte forma, eu ia colocar que 30% seria equivalente a 100% e que 20% seria equivalente a x. Se fosse para transformar isso em porcentagem, eu faria dessa forma. Não, tá errado. Porque, ó, para pensar na minha pergunta. Minha namorada tem 20, eu tenho 30. Quantos por Tá, cento a mais da vida dela ela vai ter que viver para chegar na minha idade? Tu sabe que ela tem que viver 10 anos, né? Pra chegar a 30. isso, E tu sabe que 10 é exatamente. 50% de 30, certo? De 20, certo? Tá, mas depois que eu descobri a porcentagem que corresponde aos 20 anos, eu só pego a metade desse valor e acrescento aos 20, e aí eu vou saber quantos por cento ela vai precisar viver a mais. Não é dessa forma? Eu pego 30 anos. Uhum. 30 anos é igual a 100%. Sim. E 20 anos É é que se igual tu a fizer essa X. conta que tu acabou de falar, tu vai encontrar quantos por cento 20 é de 30. E não é o que eu Isso, pedi. E não é exatamente. o que eu pedi. O que eu Não, mas pedi... depois que eu descobrir quantos por cento 20 é de 30, eu vou descobrir quantos por cento representa 10 anos, que é o que falta para ela chegar nos 30, que é a tua idade. Não faz sentido? Não, na verdade tá errado essa tua ideia. Não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Ó, quer ver como a minha conta vai dar certo e a tua não vai? Aqui a gente sabe Tá. que é 50%. A minha pergunta, a resposta é 50%. E aqui vai dar, porque a hora que eu passo A pergunta para a tua resposta é 50%. Sim, a minha pergunta é: quantos da vida dela ela tem que viver de novo para chegar na minha idade? Tá. E aqui eu passo um meio, enquanto que o alfa é 0,5, que é 50%, certo? Certo? Uhum. Beleza. O 30 é igual a 1. É Não, isso? não, 30 não é igual, não. Não, esse 1 que tu colocou, 1 é É igual a o 2 3 alfa. menos 2. O 2 foi para esse lado Ah, tá. negativo, né? Aí Tá. ficou 3 menos 2. Daí 2, né? Agora, se tu fizer do teu jeito, vai dar uma coisa completamente diferente. Né? Tu vai encontrar o seguinte. Né? Tu vai ter 30x igual
20 vezes 100. Então, corta, tu vai ter que x é igual a 200 sobre 3. 200 sobre 3. É isso? Eu fiz direito a conta, né? Sim, 200 sobre 3. 200 sobre 3 vai dar 66%, 66,6666. Então significa o óbvio, né? Que 20 é 66% de 30. Uhum. E que 10 anos é a metade disso. Que não é o que a gente acabou de concluir, né? Então a questão é, sai por regra de 3, mas tu tem que responder a pergunta certa, né? Então o jeito que tu pensou para resolver não tá certo. Agora, o jeito que eu pensei aqui, eu só não pensei numa pergunta muito boa, né? Ficou meio confuso. Né? Mas são coisas diferentes. Tu resolveu algo. Tu resolveu quanto que é 20 anos de 30. Uhum. Só que... Mas se 10 anos né, é o que falta, 10 anos corresponde a 33,3% de 30, não é isso? Sim, 10 anos é 33% de 30. Só que não foi essa a pergunta que eu te fiz. A pergunta que eu te fiz é quanto que ela deve viver ainda da vida que ela tem, da quantidade de anos dela. Não da minha quantidade de anos, entendeu? Não é de 30 anos, é de 20 anos. Quanto de 20 anos ela tem que viver, por isso que eu coloquei alfa alfa vezes 20. Ah, entendi. Agora fez sentido. Fez sentido. Que a metade da quantidade de anos que ela tem é 10 anos. Isso. Entendi. Agora fez sentido. Que é 50% da vida dela, entendeu? Não da minha. Aham. Aham. Fez Realmente, sentido. 10 anos realmente é 33% da minha vida, mas dela é 50%. Aham. Show. Tá bom, que bom. Ficou um pouco mais claro. Essas questões, elas às vezes se confundem mesmo. Qual que é a próxima? É a... Nossa, essa é imensa, mas eu tentei fazer e não consegui resolver. A 13. 13, que bom que não é a 7. Né? Ficou ridículo aqui. 13. Nossa, também é meio tenso. Física, né? Não, ela é matemática. É que tá falando de quilowatts. É, mas é de multiplicação. Ah, beleza. 2005, nossa senhora. Começa o texto de verdade. O consumo de energia foi calculado para 2 épocas do ano, verão e inverno. Observou-se que na zona bioclimática 1, o consumo médio atingiu 310, ficou vermelho, 310 kWh mês, no inverno 300. Quanto nas residências localizadas na zona 2, 7, quer dizer? 27, 27. Com relação aos usos finais, no verão, o ar-condicionado representa 9% do consumo total de uma residência de temperatura. Meu Deus, quanto texto, né? Imagina isso no vestibular tenso e tal. Uhum. E representa 5. Então, vou pôr de outra cor aqui. Ar-condicionado, 9%. Em temperaturas mais baixas. As mais quentes, 5. Vou trocar aqui para laranja. Eu fui anotando todas essas informações assim, lado a lado, sabe? 37, 45. Nossa, cara, muita coisa. O que eu estou pedindo? De acordo com os dados do estudo, é correto afirmar que o consumo de energia de kWh de ar-condicionado e chuveiro para todo mundo? Ah, não. Nossa, que pergunta. Nossa senhora. Maluco. Que é muito dado, né? Com um monte de pergunta diferente. É. Ele quer saber que o consumo de energia de ar-condicionado e chuveiro ser maior que os outros, né?
Ele fala dos outros, ele tipo, tem 310, mas 310 num, 280 no outro. E desses 310, então a gente pode descobrir a quantidade que o ar-condicionado consumiu. A questão é que ele no enunciado ele não fala que o consumo desse ar-condicionado é só numa região 1 ou numa região 2. Né? Ele fala que é 9% para as duas, né? Peraí. Não. A região 1 é a zona mais baixa de temperatura. Isso, exatamente. Eu coloquei que na zona 1 o ar-condicionado gasta 9% e na zona 7 gasta 5%. Isso. Entendeu? Até aí sim. Tá, no gabarito ele fala que o gabarito é letra B, certo? Que é aproximadamente 27,3 vezes maior que o consumo destes mesmos equipamentos. Só que eu não consigo entender qual conta ele fez que chega nessa resposta, entendeu? A gente não precisa ver item a item, mas... Tu tem que chegar, tu tem que saber quanto... O começo aqui é saber quanto que o ar-condicionado e o chuveiro gastam, assim, na prática mesmo. Quantos quilowatts eles gastam. Então, se o ar-condicionado gasta 9%, numa região de temperatura baixa, é 9%, bem, isso no verão, né? No verão, 9% na temperatura baixa. E no verão, a galera de temperatura baixa foi 310. 310, não. 9%, 310 no total, né? sim, mas 9% é o chuveiro, então é 9% de 310, entendeu? Certo. Então é isso que a gente tem que escrever aqui. Então vamos fazer primeiro essa conta. Chuveiro, temperatura baixa. Chuveiro, temperatura baixa. Mas verão, né? A primeira conta que ele fala é isso. Então, é 9% do quanto a galera gasta nessa época aí. Que é 300... Não, chuveiro não, ar-condicionado. Ar-condicionado que é 9%, é. Isso, ar. Pô, 9% de quantos mesmo? 300 de quantos? 310. Isso. Beleza. Agora vamos de novo. Ar-condicionado. Na outra zona. Isso, vai mudar a zona. Temperatura alta. A zona de temperatura alta. No verão também. Uhum. Isso vai dar 0,5, né, que falou? Isso, 5%, é. Isso, 0,5%. Do 87. 280. 280. Não, pera, é que é no verão, é isso? Não, 87, é. No verão, 87 quilômetros, Isso, 87 quilowatts. Isso, para outra região é 87. Vou de azul aqui. Estou tratando de outra região. Agora vamos, mesma coisa, chuveiro, temperatura baixa. Ou a gente pode trocar aqui, pode continuar com ar-condicionado no inverno. Ele fala de ar-condicionado no inverno? Sei lá, não. É muita coisa, né, cara? O problema é esse. No verão, ar-condicionado representa 9%. No verão, ar-condicionado 9% do consumo total. As zonas mais quentes representa 5%. Vamos falar de chuveiro agora. Já o chuveiro foi responsável por 37% do consumo total no verão. E 45% no inverno, na zona 1. Temperatura alta, então. Verão. Isso foi quantos por cento? Chuveiro foi 37. Vezes o quanto a galera da temperatura alta gastou nesse mês, que foi 310. Okay? A gente tem que fazer essa conta, senão não vai resolver. Infelizmente, não tem como fugir disso. Tá? Agora é chuveiro também. Só que é a outra galera lá. Chuveiro. Temperatura baixa. 1%. 1% no verão e 6% no inverno. Tá, o problema é que a região 1 é a região de temperatura alta, né?
Agora para temperatura baixa, no verão. Foi 1%. Aqui diz 1%. 1%. Ainda tem muito dado, né? É 1% de quanto? De 80, 87 quilowatts no já verão. que é verão, né? Exatamente. Caraca, é muito dado, velho. A conta é fácil, o problema é que é muita coisa, né? A gente vai acabar se perdendo. Né? Se a gente se perder, a gente pula para outra. Mas a gente está no caminho certo, tá vendo? Uma vez que a gente encontrar essas respostas aqui, fica fácil. Esses números fica fácil o que o problema está pondo. Uhum. Pois vamos fazer na calculadora para a gente ser mais rápido. A questão é visualizar isso aqui. Né? Então, qual dado falta ainda aqui? Eu acho que já está completo, porque os equipamentos... Não, a gente não fez nada de inverno ainda. A gente não fez uma conta sobre inverno. Tá, mas aqui o gabarito fala que na zona 1, que no caso é aquela primeira que ele fala, no verão, na zona 1, o consumo é aproximadamente 27,3 maior que o consumo destes mesmos equipamentos no verão. Então ele está fazendo comparativo só entre os verões, entendeu? Ele não está fazendo comparativo entre verão e inverno. Ele fala só no verão. Quantos por cento não, qual é o consumo a mais na zona 1 do que na zona 7, no verão. Show. Então faz o seguinte, talvez com esses dados a gente já bate alguma das respostas anunciadas. Faz essa conta aqui na calculadora, porque se eu sair daqui eu vou ter que... Ah, tá. Não, tranquilo. Vai dar problema. Tá. Então, 310, não é isso? Isso, vezes 0,09. Dá 27,9. Certo. De baixo aqui. 87 vezes... Dá 4,35. Certo. De baixo. Que é 37%. Dá 114,7. 14,7. E o outro é 1% de 87, acho que é o... 8,7, né? 8,7. 0,87. Agora vamos ver se alguma das perguntas tem a ver só com verão aqui. Porque a gente tem tudo sobre temperatura, tudo sobre verão aqui. Tudo possível sobre verão a gente tem. Vamos ver alguma pergunta que envolve só verão. E todas elas são sobre verão. Todas as afirmativas é sobre verão. Isso. Então vamos pensar só no verão. O verão, na zona 1, era aproximadamente 32,5 vezes maior. Pronto, o gabarito é letra B. Como eu te falei, o gabarito é esse item D, que era aproximadamente 27,3 vezes. B de bola, né? Isso, B de bola. A zona 1 era aproximadamente, pensando só em ar-condicionado e chuveiro, 27,3 vezes maior consumo desses mesmos equipamentos. Não, eu acho que é a soma dos equipamentos, quando soma ar-condicionado e chuveiro, porque ele fala destes equipamentos. Exatamente. Então a gente vê que o valor aqui na zona de temperatura baixa é a vermelha e a verde, tá vendo? Temperatura baixa é a vermelha e a verde. Baixa, baixa. Ele está comparando sempre as zonas, né? A zona 1 e a zona 7, que é a temperatura baixa e alta. Então, o que tu vai ter que fazer agora? Tu vai ter que somar 27,9 com 0,87. Certo. Tá, peraí. Tá certo esses números aí que a gente colocou aqui? Porque mano, não sei. 310 e colocamos 87 aqui para a zona de temperatura baixa também? Não sei se é isso. Porque como é que tem 87 na outra zona aqui de temperatura alta também? Talvez a gente colocou uns dados errados aí. Aqui, ó, para a zona de temperatura baixa, que é o consumo, na zona 1, bioclimática, temperatura baixa, o consumo médio do verão atingiu 310 quilômetros, ou 310 quilowatts. E no inverno, vamos descartar inverno, porque nas opções não fala de inverno. Então, 310 quilowatts. Enquanto que as residências localizadas na zona 7 consomem, em média,
87 kW mês e 104 kW mês, respectivamente, no verão e no inverno. Ou seja, então é 87 kW no verão. O problema é que a gente está misturando os valores aqui de temperatura baixa e temperatura alta, né? Olha só. Aqui na temperatura baixa a gente colocou 310 e aqui a gente colocou 87. Então a gente errou aí na organização. O chuveiro na zona de temperatura baixa no verão, Com 87%. relação no verão, com relação aos 37%. finais, no verão, o ar-condicionado representa 9%. O ar-condicionado representa 9% de 310. 9% Sim, de ali tá 310, certo. ok. A primeira tá certo. Certo, eu vou. A segunda, ar-condicionado. Enquanto em zonas mais quentes representa 5%. Ou seja, é 5% de 87. Perfeito, as duas primeiras estão certas. Já o chuveiro foi responsável por 37% do total no verão, na zona 1. Então, é Certo. 37 vezes 310. 37% de 310, está correto também. Só que a zona 1 é a zona de temperatura baixa, né? Não, Aqui, é isso, é a zona de temperatura então a gente só baixa. trocou isso aqui, ó. É a mesma que o ar-condicionado representa 9%. Isso, então aqui que é baixa e na outra é alta. Esse é o problema. Pode ver E agora. 1% da zona 7. Isso, viu? Agora tá certo. 0,1 de 87. Sacou? Tá, isso aqui. Aí a gente vai somar o que com o que aí? Vamos somar Tu baixo vai com ter que baixo? somar isso, baixa com baixa, alta com alta, exatamente. Tá. Então deixa eu te falar. Baixo com baixo é 20. Sete 7,9 mais 114 mais 7. Mais 114,7, que dá 142. 142,6, anota isso aí. Dá Agora soma o outro lá, por favor. 42,6. Vou dar 4,35 vezes 4,35 mais 0,87. Dá 5,22. 5,22 aqui. E a baixa era quanto mesmo? Isso. 142,6. Agora tem que dividir um pelo outro e ver se vai aparecer alguma das proporcionalidades denunciadas. 142,6. Deu 27,31 essa divisão. Pronto, exatamente. Deu isso mesmo, que é a resposta do item. Mas como que tu... Como que eu fiz? Bem, a sominha tu fez para mim e agora ele está falando sobre vezes maior. Então, quando eu quero saber quantas vezes uma coisa é maior que a outra, eu divido essas coisas. Uhum. Eu dividi 142 por 5 aqui, deu 27. Tá. Só isso. Então veja que o problema não foi nem essa continha, né? Foi essa organização e focar no que o problema estava pedindo, né? Imagina se a gente ficasse focando no inverno também. Como tudo era verão, muito bem observado, tá? De bola. Tá. Tu acha que a gente consegue resolver mais uma? Vamos tentar, vamos lá, mandei qualquer que tu escolher. Tá, vamos, é na questão 7. Tem um texto bem grandão, mas a gente começa lá por baixo. 7, me assustei quando viu. Vamos lá. 7. Eu acho que é basicamente parecida com aquela do diagrama de Venn que a gente estava tentando resolver. Começa de qual parte? Na parte do suponha, né? Do suponha, Suponha que um grupo de 63 alunos... Curso de medicina, pretende se matricular seguindo saúde e educação ambiental. Sabe-se que cada um pretende fazer sua matrícula em pelo menos uma das disciplinas. Além disso, 20% dos alunos que pretendem se matricular em política de saúde também pretendem se matricular em educação ambiental e 80% dos alunos que pretendem se matricular em educação ambiental também pretendem. É parecido mesmo. Eu fiz aqueles dois círculos, né? Aí coloquei 80% de um lado e 20% do outro, e o que ficou no meio foi 60%. Pelo menos, não sei se está errado. Calma aí. Com calma. Tá. Tem quem só quer, vamos falar que é política de saúde aqui, e outro que só quer a educação ambiental. Isso.
sabe-se que cada um pretende fazer sua matrícula em pelo menos uma. Então, pode ser em uma, ou pode ser em uma ou em duas. 100% da galera. Além disso, 20% dos alunos que pretendem se matricular em política de saúde também pretendem se matricular em educação ambiental. Então, vamos dizer assim, tem 100% aqui. 20% dos alunos. Vamos dizer assim, tem X pessoas. X pessoas. Dessas X E por que pessoas, que a gente já não coloca no meio, Isidoro, esses 20%? Não, vamos com calma, porque o meu X talvez não seja o que tu está pensando. Né? Por que a gente não coloca no meio? 20% dos alunos pretendem também se matricular em política de saúde? 20% da galera toda, né? Então quer dizer que é 0,2x da galera que aqui é X. Tá fazendo sentido agora. Tá, a questão é, tem que tomar cuidado com isso, porque esses enunciados dessas questões elas são muito confusos. Né? 20% dos alunos que pretendem se matricular em política de saúde também pretendem se matricular em educação. Então, 20% dessa galera aqui veio para cá. O problema é que se essa galera aqui representa só quem é política, é errado, então. Essa é a questão. É 20% de todo mundo do preto aqui. Então, a gente tem que usar uma letra diferente. Né? Vamos dizer que X é a galera toda aqui do preto. Tá bom? Então, se aqui é 0,2% da galera toda do preto, sobrou que vai fazer só a política 80% dessa galera toda. Certo. Eu entendo dessa forma, ok? Faz sentido para ti? Para mim tá fazendo. Eu posso estar errado também. Só tá complexo, mas tá fazendo. Além de... e 80% dos alunos que pretendem se matricular em educação ambiental também pretendem se matricular em política de saúde. Então, vamos colocar Y aqui. 80% que vai fazer essa desgraça, ou seja, 80% de Y, vai fazer a outra matéria ali da política também. É isso. Tá bom? Não é o que sobra. O que ele está pedindo? O número dos alunos que pretendem se matricular nas duas disciplinas. As duas disciplinas ao mesmo tempo. Quantos são? Essa é a pergunta. Seria 100%, não? Não. Tem uma galera que vai ficar só na política. Tem uma outra galera que vai ficar só no educação. Entendi. Esses maninhos aqui. Então, para isso, na prática, a gente tem que saber, né, que a soma, né, x mais y é 63. Não, x mais y não é 63. Quanto que é 63? É o total. 63 é o total de alunos. O problema é que eu não posso dizer que x mais y é 63, porque x é a galera toda a galera que envolve aqui a política. E tem galera na política que está também aqui, entendeu? Então não posso dizer que x mais y é 63. Mas x mais y não representa o total, Isidoro? Não representa o total. Porque tem uma galera no y que também faz parte do x. X é todo mundo matriculado na política. Só que tem gente matriculada na política que também está na educação. Entendeu? Então, se tu somar x e y, vai dar mais do que 63. Essa é a questão. Entendi. E como que a gente resolveria isso aí? Pois é, eu vejo da seguinte forma, que a gente não vai conseguir encontrar isso aqui se a gente não descobrir quanto que é x e y. Mas a gente sabe que o total de alunos é 63. Isso já é uma mão na roda. Porque o que é o total de alunos? Lembra daquela equaçãozinha que eu coloquei lá no começo da aula? Probabilidade da união do A com o B é igual à probabilidade do A mais a probabilidade do B menos a interseção do A com o B. A quantidade de aluno total é a união dos alunos do A com os alunos do B. Tirando aqueles que participam dos dois ao mesmo tempo. Certo. Essa é a questão. Sacou? Essa é a questão. Então, 63, assim, de uma forma bem grosseira, vai ser x mais y menos a galera que está ali no meio, que é 0,2x, 0,8y. Só que isso ainda não resolve o problema, porque a gente tem duas incógnitas, x e y, né?
certo? Uhum. Pois é. Qual que é o lance, então? A gente vai ter que usar alguma coisa dessa informação que a gente não usou ainda. Porque o que acontece? 0,8x. Falta só utilizar essa informação para alguma coisa. Como que a gente vai utilizar ela agora? Em nenhum momento ele falou que um é metade do outro. Tipo, ele não falou nada exatamente, né? Só se no resto do texto ele falou. Mas acho que não. Não fala não. O número de alunos que pretendem se matricular nas duas disciplinas. Ele quer saber isso aqui. Então, talvez a gente não precisa saber o valor de x e y para resolver o problema. Mas a gente precisa, de alguma forma, sumir com isso aqui, né? Porque digamos que eu saiba qual que é o valor de x mais y. Não preciso saber o valor de x e o de y. Saber quanto é x mais y. Daí eu coloco o número do x mais y aqui e o que eu estou querendo está aqui. Sabe? Eu encontro o que eu estou querendo sem saber o valor de x e y especificamente. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe também que 63... Vamos lá. 63 é igual a essa galera mais essa menos a galera que está ali no meio. Ou não? X mais Y. Porra. Só tá faltando alguma relação só. Tá faltando alguma coisa muito pequena. Muito pequeno que tá faltando aqui. Que desgraça, cara. Tu tá entendendo mais ou menos até agora o que tá rolando? Eu tô entendendo, mas eu passei uma noite todinha tentando resolver essa questão e... A gente tá no caminho. Só falta alguma forma utilizar isso aqui. Lembrando que isso é a galera que vai fazer só política. E a outra galera aqui vai fazer só essa parada aqui vai fazer só outra. Educação então, ambiental. Eu sei que esses dois, mais esse aqui, dá 63. Então vamos pôr assim, 0,8x mais 0,2y mais esse maninho ali que tá ali, dá 63. Eu vou até copiar, ó. Vou copiar o que tá aqui. Porque mais essa galerinha aqui, mais. Tem um sinal de menos. Mas por que mais e não menos? Mais e não menos? Por que tu tá colocando... entendi. Porque tudo tem que dar 63. Esse cara mais esses caras aqui tem que dar 63. Tá. É diferente de eu dizer x mais y. Porque essa equação aqui eu meio que tirei da teoria, né? Mas é justamente isso. É a galera toda, menos a interseção, vai dar 63. Meio que, se eu somasse esses dois caras, eu ia ter mais de 63 alunos. Porque tem aluno aqui que está aqui também. Então, tu ia somar duas vezes a mesma pessoa, entendeu? Tirar a interseção te reduz isso. Beleza? Então, como é que nós vamos resolver agora? Está muito próximo aqui. Está muito próximo. Porque... Nossa, tem duas equações. Agora tem duas equações, duas incógnitas. É tipo, tu isola x numa e joga na outra. Encontra o y, depois encontra o x. E agora é só resolver esse sistema. Só isso, só resolver o sistema. Só que agora a conta é chata, né? Porque... Pera, talvez eu acho que eu tô comendo bola aqui. Não vai dar, vai dar errado isso aqui. Vai dar errado, porque se eu simplesmente somar aqui, vai ficar x mais y 63 e x mais y não é 63. Que merda! Isidoro, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente poderia trabalhar em algum formato, assim, de tu resolver as questões e me mandar o vídeo da resolução das questões e sem a gente ter essa interação da aula ao vivo? Pode ser, claro. Porque aí eu acho que aí tu consegue ter mais tempo para pensar, né? Consegue ver a melhor forma que tu utilizou para resolver. E já me manda a explicação de como que tu resolveu. Sim. Porque assim, a questão que tu acha difícil, tu é um cara esperto. Talvez eu tenha alguma dificuldade também.
Tipo, nessa aqui eu fui um pouco além aqui, mas tá faltando um detalhe, entendeu? E esse detalhe, às vezes, é que nem a palavra na ponta da língua. Tu sabe, mas tá Uhum, faltando ali na hora. Tu não tá vendo na hora, sacou? uhum. Então é uma boa, cara. Mas o caminho tá por aqui, tá? Tu já tem uma equação, tu precisa encontrar outra. Essa aqui não é uma das equações. É errada essa equação aqui que eu pensei. Uhum. Me parece estar errado. Tá? Falta algum detalhe aqui. Mas o caminho tá por aqui. Beleza. Bem, vamos finalizando aqui, eu vou te mandar o que eu fiz. E Tá. eu vou continuar pensando nela. O problema é que né, tá muito próximo aqui, tá muito próximo. Talvez tu consiga, Uhum. pensando um pouquinho mais nela. E a outra segue a mesma linha, né? A que a gente não fez. Beleza, O tá. fato Me do. fala, me relembra só de novo o custo da aula naquele espaçozinho em branco lá da tua planilha, é Aham. mais em conta, né? É Sim, quanto? sim, é 69 daí. Daí, sessenta e se tu nove fechar um no pacote branco. de 10 horas, as 10 ficam por 589. Ah, as 10 ficam por 589. Isso. Tá. Deixa eu te perguntar, em geometria, tu acha que é bem mais prático do que essas de problema para a gente Não, resolver? a geometria, às vezes, quando tu não vê, é pior ainda. Quando tu não Pior, né? vê. Porque, assim, se Uhum. tu sabe a fórmula, tá resolvido. O problema é que tem um detalhe ou outro que, às vezes, tu não sabe, né? Então, é sempre Uhum. bom tu me enviar antes, assim, pra Tá, dar uma boa beleza. olhada. Então tá bom. Então eu te envio antes. Isso. Combinado. Antes da aula, assim, com um dia de preferência, assim, tu pega aquilo que tu não estudou e já me fala, pra eu já ir dando uma pensada, entendeu? Tá, Ou se beleza. tu quiser esse esquema de gravar aula, daí tu que decide, daí tu me fala, beleza? Tá, beleza. Então tá Sempre bom, com amigo. antecedência. Valeu. Falou, Tá. meu querido. Até. Tchau.